Sem casa e sem esperança, ela chorava com o filho nos braços, até que um estranho se aproximou. Mal podia imaginar que aquele encontro mudaria seu destino para sempre. Prepare-se para viver uma emocionante história. Deixe nos comentários de onde você nos assiste e compartilhe esse momento especial. O sol da tarde batia forte nos bancos de madeira da praça, mas Patrícia não sentia calor. Não sentia nada além do peso de Miguel dormindo contra seu peito e do vazio que ocupava todo o espaço onde antes havia certezas. Suas lágrimas caíam silenciosas, molhando os cabelos castanhos do menino, que roncava baixinho, alheio ao desastre que era a vida deles agora. 8 meses. Tinha sido apenas 8 meses, desde que 2 policiais bateram na porta às 3 da madrugada. 8 meses desde que a palavra acidente destruiu tudo. 8 meses desde que o cheiro de café pela manhã e o barulho da moto na garagem viraram memórias que cortavam como vidro. Ela apertou Miguel com mais força, sentindo o batimento cardíaco dele contra suas costelas. Era a única coisa real, o único motivo pelo qual ainda respirava. Mamãe, Miguel murmurou no sono, procurando uma posição mais confortável. Patrícia beijou a testa dele, fechando os olhos com força. Eu não sei o que fazer. Deus, eu não sei mais o que fazer. A casa tinha ido embora primeiro. Depois de 3 meses sem conseguir pagar as parcelas do financiamento, os papéis chegaram. Despejo. Uma palavra tão pequena, tão burocrática, que carregava o peso de uma vida inteira desmoronando. As caixas, os móveis vendidos por nada, a chave entregue. Tudo aconteceu tão rápido que ela mal teve tempo de entender. Júlia tinha oferecido o sofá por 2 semanas, mas Patrícia sabia que não podia abusar. A amiga tinha seus próprios problemas, seus próprios contas para pagar. Dona Cida, a vizinha que virou praticamente uma avó para Miguel, também não tinha espaço. Vivia num quarto e sala com a neta adolescente. E o emprego que ela tinha largado para cuidar de Miguel quando ele nasceu, e que agora precisava desesperadamente, simplesmente não aparecia. Entrevistas sem retorno, currículos ignorados, portas fechadas na cara. Sobrou a praça, esse banco de madeira que agora era tudo o que tinham. A bolsa aos seus pés tinha 3 fraldas, uma mamadeira vazia, R$ 43, e o celular que estava quase sem bateria. Não tinha mais onde ir. Não tinha mais para onde correr. Você é tão forte, Pati, Rodrigo costumava dizer, passando a mão pelo seu rosto depois de um dia difícil. Você aguenta qualquer coisa. Mas ele estava errado. Tinha coisas que ela não aguentava. Como viver sem ele? Como olhar para Miguel e ver os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso torto? Como acordar todo dia e lembrar que ele nunca mais ia voltar da entrega? Um soluço escapou mais alto dessa vez e ela mordeu o lábio com força para segurar. Não podia desmoronar, não ali. Não na frente de Miguel, mesmo ele estando dormindo. Mas as lágrimas não obedeciam. Escorriam quentes, insistentes, carregando todo o desespero que ela tentava empurrar para baixo da garganta. Do outro lado da praça, Eduardo parou. Tinha saído do escritório mais cedo, precisando de ar depois de uma reunião que durou horas a mais do que deveria. Marcos estava impossível ultimamente, sempre questionando cada decisão, sempre empurrando projetos que só interessavam a ele. A dor de cabeça latejava nas têmporas, e tudo o que Eduardo queria era caminhar sem rumo por um tempo, deixar a mente esvaziar. Mas aí ele a viu. Uma mulher jovem, sentada sozinha num banco ao sol com uma criança nos braços, e ela estava chorando. Não era um choro discreto. Era o tipo de choro que vinha de um lugar profundo. Desses que a pessoa tenta esconder, mas não consegue. Os ombros dela tremiam. A cabeça estava baixa, o rosto escondido nos cabelos da criança. Eduardo deveria seguir em frente. Não era da conta dele. Ele não conhecia aquela mulher, não sabia nada sobre ela, ou sobre o que a fazia chorar daquele jeito. Mas seus pés não se moveram. Alguma coisa no jeito que ela segurava o menino com tanta força, como se ele fosse a única coisa impedindo-a de cair num abismo. Alguma coisa ali tocou um lugar dentro de Eduardo que ele tinha trancado há muito tempo. Ele ficou parado ali a 10 metros de distância, observando, sentindo-se invasivo e ao mesmo tempo incapaz de ir embora. Não se envolva. A voz racional na cabeça dele dizia: você não pode salvar todo mundo. Mas aquela mulher não estava pedindo para ser salva.
Ela nem sabia que ele estava ali, e talvez fosse por isso mesmo que Eduardo não conseguia sair, porque ela não estava performando. Não estava pedindo ajuda. Estava apenas quebrando, em silêncio, sozinha. E isso era pior do que qualquer pedido de socorro. Eduardo respirou fundo, a mão fechando e abrindo dentro do bolso da calça social. 3 anos, ele pensou. Faz 3 anos que você não deixa ninguém entrar. 3 anos que você foge de qualquer coisa que cheire a envolvimento emocional. Mas aquela mulher na praça, com a criança dormindo e as lágrimas molhando a blusa vermelha, ela não estava pedindo envolvimento. Ela estava apenas existindo no limite do que uma pessoa consegue aguentar. E Eduardo sabia exatamente como era esse lugar. Ele começou a andar. Os passos eram lentos, cautelosos, como se aproximasse de um animal ferido. A cada metro, ele esperava que ela levantasse a cabeça e o visse. Esperava que a intrusão o fizesse recuar. Mas ela continuou de cabeça baixa, perdida no próprio desespero. Quando estava a 3 metros de distância, Eduardo parou novamente. Engoliu em seco. O que você vai dizer? O que você pode dizer que não soe invasivo ou condescendente? Nada. Não havia nada certo para dizer. Mas ficar em silêncio observando também estava errado. Com licença, ele disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Patrícia levantou a cabeça num movimento brusco. Os olhos arregalados e vermelhos. Por um segundo só houve confusão no rosto dela. Depois veio o medo. Ela apertou Miguel contra o peito, o corpo enrijecendo. Desculpa. Eduardo levantou as mãos, dando um passo para trás. Não queria assustar. Eu só... Ele parou procurando as palavras. Você está bem? Era uma pergunta idiota. Obviamente ela não estava bem. Patrícia enxugou as lágrimas com as costas da mão, a expressão fechando-se como uma porta batendo. Estou, ela respondeu, a voz rouca. Obrigada. Era uma dispensa clara. Vá embora, deixe-me em paz. Eduardo deveria aceitar. Deveria dar meia volta e seguir seu caminho. Mas os olhos dele caíram na bolsa aos pés dela, pequena demais. Na roupa do menino limpa, mas surrada. Na maneira como ela olhava para ele com uma mistura de vergonha e desafio. Ela não tem para onde ir, a certeza veio de repente sólida. Ela está sentada nessa praça, porque não tem mais nenhum lugar. Seu filho, Eduardo disse apontando com o queixo para o menino dormindo. Que idade ele tem? Patrícia hesitou, os olhos estreitando com desconfiança. 2 anos, por quê? Porque eu tenho uma sobrinha de 8. Eduardo respondeu sem saber por que estava dizendo aquilo. E lembro quando ela tinha essa idade. Dormia em qualquer lugar. Podia estar caindo o mundo. Se ela estava no colo da mãe, dormia que nem pedra. Algo mudou no rosto de Patrícia. A desconfiança continuava ali, mas apareceu uma fresta. Um reconhecimento, como se a menção simples e humana de uma criança dormindo tivesse criado uma ponte minúscula entre 2 estranhos. Ela disse baixinho, olhando para o filho. Miguel é assim também. Não importa onde a gente esteja. Ele só precisa de colo. Não importa onde a gente esteja. As palavras ficaram penduradas no ar como confissão. Eduardo se aproximou mais um passo, e quando ela não recuou, sentou-se no banco ao lado. Não muito perto, deixando espaço, deixando escape, caso ela quisesse sair. Eles ficaram em silêncio por um tempo. O barulho da cidade continuava ao redor. Pessoas passando, cachorros latindo ao longe, o vendedor de pipoca gritando do outro lado da praça. Mas ali naquele banco era como se existisse uma bolha. Um espaço onde 2 pessoas que não se conheciam compartilhavam o peso invisível de estarem perdidas. Eu não tenho costume de abordar estranhas em praças, Eduardo disse finalmente, com um meio sorriso cansado. Caso você esteja se perguntando se eu sou algum tipo de maluco, Patrícia soltou um suspiro que quase foi uma risada. Eu não sei mais diferenciar quem é maluco e quem não é. Justo, mais silêncio. Mas dessa vez era menos desconfortável. Você não precisa me contar nada, Eduardo continuou olhando para frente. Para o jardim meio abandonado da praça. Mas se você precisar de alguma coisa, comida, um lugar para descansar hoje, eu posso ajudar, sem compromisso, sem expectativa. Patrícia virou o rosto para ele, e Eduardo sentiu o peso daquele olhar. Ela estava medindo ele, tentando decidir se aquilo era real ou mais uma armadilha. Por quê? Ela perguntou, e tinha dor naquela palavra. Você não me conhece. Por que você se importa? Eduardo respirou fundo.
Podia mentir. Podia dar uma resposta genérica, algo sobre empatia ou caridade. Mas alguma coisa no desespero silencioso daquela mulher merecia honestidade, porque eu já estive num lugar parecido. Ele disse, a voz saindo mais baixa, não exatamente igual, mas parecido o suficiente para saber que às vezes a gente só precisa que alguém apareça, mesmo que seja um estranho, mesmo que seja só por um dia. As lágrimas voltaram para os olhos de Patrícia, mas dessa vez ela não desviou o olhar. Eu não aceito caridade, ela disse, mas a voz estava trêmula. Não é caridade, Eduardo respondeu. É um jantar, um lugar para dormir hoje. Amanhã você decide o que fazer. Mas hoje, deixa eu ajudar, por favor. Miguel se mexeu no colo dela, murmurando algo incompreensível antes de voltar a dormir. Patrícia olhou para o filho, depois para o céu que começava a ganhar tons de laranja. O sol ia se pôr em breve. E então viria a noite. A noite na praça, ela fechou os olhos. Só por hoje, ela sussurrou. Eduardo assentiu, levantando-se devagar. Só por hoje. O hotel não era luxuoso, mas era limpo. Eduardo tinha insistido nisso quando parou o carro na frente, como se precisasse justificar a escolha. Não é nada ostentoso, ele disse, desligando o motor. Mas é perto daqui e eles têm berço. Liguei enquanto você colocava Miguel na cadeirinha. Patrícia olhou pela janela. A fachada simples, a placa iluminada com metade das lâmpadas queimadas. Não era o tipo de lugar onde ela imaginava que um homem de terno frequentasse. E talvez fosse exatamente por isso que ela começou a acreditar que aquilo não era alguma armadilha elaborada. Você não precisa pagar, ela disse, mas a voz saiu sem convicção. Eduardo já estava abrindo a porta. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Ele pegou a bolsa pequena dela do banco de trás, enquanto Patrícia tirava Miguel da cadeirinha. O menino resmungou, esfregando os olhos, mas não acordou completamente. Só aninhou a cabeça no ombro da mãe e voltou a dormir. A recepção cheirava a café velho e produtos de limpeza. A moça atrás do balcão olhou com curiosidade quando eles entraram, mas não fez perguntas. Eduardo pagou em dinheiro, pediu o quarto mais silencioso que tivessem e recebeu a chave sem cerimônia. 3º andar. A recepcionista disse, apontando para o elevador. Café da manhã é das 6 às 10. No elevador, Patrícia evitou o próprio reflexo no espelho. Sabia como estava. Olhos inchados, cabelo desgrenhado, roupa amarrotada. Devia parecer exatamente o que era. Alguém que tinha desistido. Mas quando olhou de relance para o homem ao lado dela, não viu julgamento. Eduardo apenas olhava para os números acendendo no painel, as mãos nos bolsos, o maxilar tenso. Ele parecia cansado. Não fisicamente. Era um cansaço mais profundo, o tipo que vinha de dentro. O quarto era pequeno, mas funcional. Uma cama de casal, uma TV antiga, um banheiro com box de vidro fosco. E, como prometido, um berço armado no canto. Patrícia colocou Miguel no berço com cuidado, cobrindo-o com o cobertor fino que o hotel oferecia. Ele suspirou no sono, a boquinha entreaberta, os cílios longos jogando sombras nas bochechas. Ele não sabe de nada, ela pensou, passando a mão nos cabelos do filho. Ele não sabe que a gente não tem casa. Não sabe que eu não sei como vamos comer amanhã. Ele só sabe que a mamãe está aqui. E isso partiu alguma coisa dentro dela de novo. Vou pedir comida, Eduardo disse atrás dela, e Patrícia quase tinha esquecido que ele ainda estava ali. O que você gosta? Ela se virou, enxugando rapidamente uma lágrima que insistia em cair. Qualquer coisa, obrigada. Eduardo tirou o celular do bolso, mas parou antes de mexer. Patrícia, ele disse, e era a primeira vez que ele usava o nome dela. Ela tinha mencionado no carro quando Miguel acordou e perguntou onde eles estavam. Você não precisa agradecer. Tá tudo bem. Mas não estava tudo bem, e ambos sabiam disso. Ele pediu pizza. Algo simples, sem perguntar sabores ou preferências, como se soubesse que qualquer escolha seria arbitrária naquele momento. Depois deixou o cartão dele na mesinha ao lado da TV. Meu número tá aí, ele disse já na porta. Se você precisar de qualquer coisa, ligar, mensagem, qualquer coisa, sem julgamento. Patrícia pegou o cartão.
Era branco com letras pretas e douradas. Eduardo Mendes, CEO, construtora Alicerce. CEO. O estômago dela afundou um pouco. Claro que ele era bem-sucedido. Claro que aquilo tudo, o hotel, a comida, era só uma gota no oceano para ele. Mas quando ela levantou os olhos, Eduardo ainda estava ali, esperando. E não havia superioridade naquele olhar. Havia apenas algo que ela não conseguia nomear. Uma tristeza espelhada, talvez. Obrigada, ela disse de novo, porque não sabia o que mais dizer. Eduardo assentiu e saiu, fechando a porta com um clique suave. E Patrícia ficou ali, sozinha pela primeira vez em horas. Não tinha Miguel puxando sua atenção. Não tinha o barulho da praça, apenas o silêncio do quarto de hotel e o peso de tudo o que tinha acontecido. Ela se sentou na cama, o cartão ainda na mão. O que você está fazendo? A voz de Rodrigo ecoou na memória. Aceitando ajuda de estranho. Isso não é você, Pati. Mas era. Ou pelo menos tinha virado. Porque a Patrícia de 8 meses atrás, a que tinha marido e casa e planos, nunca precisaria aceitar caridade de um desconhecido em praça. Mas essa Patrícia. Essa aqui não tinha escolha. Ela olhou para o berço onde Miguel dormia, o peito subindo e descendo num ritmo constante e tranquilizante. Por você, ela pensou. Eu aceito qualquer coisa por você. O telefone tocou, vibrando no bolso da calça. Patrícia atendeu sem olhar quem era. Alô? Pati? A voz de Dona Cida explodiu do outro lado, cheia de preocupação. Menina, onde você tá? Passou aqui ontem tentando achar você. A Júlia também ligou. A gente tá preocupada. Patrícia fechou os olhos, a culpa apertando o peito. Eu tô bem, Dona Cida, só precisei de um tempo. Um tempo, a senhora não comprou a mentira. Você tá onde? Tá segura? O Miguel tá bem? Tá tudo bem, eu prometo. A gente tá. Num hotel. Consegui um lugar para ficar hoje. Havia uma pausa do outro lado. Dona Cida era inteligente. Sabia ler nas entrelinhas. Um hotel, ela repetiu devagar. Você conseguiu dinheiro? Algo assim. Outra pausa. Pati, você sabe que pode vir aqui. A gente se aperta, mas... Eu sei, Dona Cida. Eu sei. Mas não quero atrapalhar. A senhora já faz muito por mim. Atrapalhar é deixar você e aquele menino na rua, menina. Você acha que eu vou dormir tranquila sabendo que... Por favor. Patrícia interrompeu, a voz quebrando. Só por hoje. Amanhã eu vou resolver. Eu prometo. Dona Cida suspirou do outro lado, e naquele suspiro havia anos de experiência de ter visto gente demais afundar por orgulho. Tá bom, mas amanhã você me liga. Ouviu? Não me deixa preocupada. Eu ligo. Depois que desligou, Patrícia ficou olhando para o telefone. 2 barras de bateria. Precisava encontrar um jeito de carregar. A pizza chegou 20 minutos depois. Patrícia comeu devagar, sozinha, enquanto Miguel dormia. O sabor era bom, mas ela mal registrava. Estava funcionando no automático. Mastigar, engolir, repetir. Depois do banho, ela deitou ao lado de Miguel no berço, mesmo não cabendo direito. Só precisava sentir o calor dele, o cheiro de bebê misturado com shampoo barato. Precisava lembrar que não estava completamente sozinha. Rodrigo, ela pensou, olhando para o teto escuro. Eu não sei se eu aguento. Eu não sei se eu sou forte o suficiente para isso. Mas não havia resposta. Nunca havia. Só o silêncio e a memória de uma voz que nunca mais ia falar com ela. Na mesinha, de cabeceira, o cartão de Eduardo brilhava sob a luz fraca que entrava pela janela. Patrícia pegou o cartão. As letras douradas brilhavam na pouca luz do quarto. Eduardo Mendes, CEO. Um telefone, um e-mail. Ela deveria jogar fora. Amanhã sairia dali, acharia um jeito de seguir em frente e nunca mais veria aquele homem de novo. Mas seus dedos não soltaram o cartão. Em vez disso, ela o colocou debaixo do travesseiro, só por precaução. Só caso algo desse errado. Só por hoje. Mas quando fechou os olhos, a última coisa que viu foi a expressão no rosto de Eduardo quando ele disse: "Eu já estive num lugar parecido." Que ela se perguntou que tipo de dor um homem como aquele carregava para reconhecer a dela tão rápido.
5 dias se passaram como sombras. Patrícia tinha saído do hotel na manhã seguinte, agradecido o café incluso e levando tudo o que podia carregar nos bolsos e na bolsa pequena. O cartão de Eduardo continuava lá, dobrado e escondido no fundo, mas ela não tinha ligado. Não ia ligar. Aquilo tinha sido um momento de fraqueza, um ponto fora da curva. Agora ela precisava resolver as coisas sozinha. Mas resolver como? Exatamente. Quando cada porta se fechava antes mesmo de ela terminar de falar. Quando cada "vamos avaliar seu currículo" era só uma forma educada de dizer não. Quando os R$ 43 tinham virado 28, depois 15, depois 8. A praça tinha se tornado seu refúgio por falta de opção melhor. De dia era segura. Tinha movimento, famílias, crianças. Dona Cida vinha algumas tardes trazendo marmitas que dizia serem sobras, mas que Patrícia sabia que a mulher fazia especialmente. Júlia aparecia quando podia, com fraldas que sobraram de uma doação no hospital. Todo mundo mentia gentilmente, e Patrícia aceitava porque não tinha escolha. Mas à noite era diferente. Ela dormia no ponto de ônibus mais próximo, com Miguel apertado contra o peito e o corpo em alerta constante. Cada barulho era uma ameaça, cada sombra, um perigo. Isso não pode continuar, ela pensava todas as manhãs. Alguma coisa precisa mudar. Era terça-feira, quase 3 da tarde, quando ela viu o carrinho de pipoca. O homem era velho, a pele morena queimada de sol, um boné desbotado cobrindo, cabelos brancos. Ele empurrava o carrinho com dificuldade pelas pedras irregulares da praça. As rodas enferrujadas, fazendo um barulho rítmico que era quase musical. Miguel levantou a cabeça do colo de Patrícia, os olhos arregalados. "Pipoca", ele disse apontando com o dedo rechonchudo. Patrícia sentiu o estômago apertar. Tinha R$ 5 no bolso. R$ 5 que precisavam durar até... Até quando? Até que algo mudasse. Até que um milagre acontecesse. "Não hoje, amor", ela disse baixinho, desviando a atenção dele para o balanço vazio do outro lado. "Olha, quer ir no balanço?" Mas Miguel não era facilmente distraído quando queria algo. "Pipoca", ele repetiu com mais insistência. "Mamãe, pipoca." O carrinho estava mais perto agora, o cheiro doce e amanteigado invadindo o ar. Patrícia sentiu a própria boca salivar. Quando tinha sido a última vez que ela tinha comido pipoca? Antes de tudo desmoronar. Numa noite qualquer assistindo filme com Rodrigo. Miguel dormindo entre eles no sofá. Uma vida atrás. "Boa tarde", o velho disse, parando o carrinho perto do banco. Ele tinha uma voz rouca, gentil. "Posso descansar aqui um pouco? Essas rodas estão me matando." Patrícia assentiu, puxando Miguel para mais perto para dar espaço. O homem se sentou com um suspiro profundo, tirando o boné e abanando o rosto. "Calor danado", ele comentou olhando para o céu. "Faz nude, Matias, mas pelo menos não tá chovendo. Chuva é ruim pro negócio." Miguel continuava olhando para o carrinho de pipoca com aquela intensidade que só criança consegue ter. O velho notou e sorriu. "Hansindra, seu filho gosta de pipoca?" "Gosta?" Patrícia respondeu, a voz automática. "Mas hoje a gente não vai comprar, desculpa." O homem acenou com a mão, como se aquilo não tivesse importância. "Não precisa desculpa, moça. Negócio tá difícil para todo mundo." Ele olhou para ela, e havia algo nos olhos dele que parecia ver além da superfície. "Você vem muito aqui nessa praça?" Não era uma pergunta, era uma constatação. Patrícia sentiu as bochechas esquentarem. "É, perto de algumas coisas que eu preciso fazer." Mentira, mas mentira necessária. O velho assentiu, mas o olhar dele dizia que ele sabia. "Eu vendo pipoca aqui faz 15 anos, ele disse, voltando a colocar o boné. "Já vi muita gente passar. Gente feliz, gente triste, gente perdida." Ele fez uma pausa. "Você tá no terceiro grupo?" Patrícia não respondeu. O que ela podia dizer? Que sim, estava perdida, que não sabia para onde ir ou o que fazer, que acordava todo dia rezando para que algo mudasse. Mas nada nunca mudava. "Não precisa falar", o velho continuou. "Eu só acho que você precisa saber que as coisas têm um jeito de se resolver. Nem sempre do jeito que a gente espera, mas elas se resolvem." Miguel se mexeu no colo dela, esticando a mãozinha na direção do carrinho. "Pipoca, mamãe."
Por favor, Patrícia fechou os olhos. Não chore. Não agora. Não na frente dele. Sabe de uma coisa? O velho se levantou, puxando uma sacolinha de papel já pronta. Essa aqui é a última do dia. E eu odeio voltar para casa com sobra. Faz mal pro negócio. Ele estendeu a sacolinha para Miguel. Você me faz um favor, pequeno, e leva ela para mim? Miguel olhou para a mãe esperando permissão. Patrícia queria recusar. Queria dizer que não precisava de caridade. Mas quando olhou para os olhos do menino, cheios de esperança e inocência, as palavras morreram na garganta. Pode pegar. Ela sussurrou e diz obrigado. Obrigado, Miguel gritou, agarrando a sacolinha com as duas mãos como se fosse um tesouro. O velho riu, uma risada rouca e sincera. De nada, campeão. Ele olhou para Patrícia de novo, e dessa vez havia algo diferente no olhar. Algo que parecia conhecimento, como se ele soubesse de alguma coisa que ela não sabia. A vida tem dessas, moça. A gente acha que tá sozinho, mas nunca tá. Sempre aparece alguém. No lugar certo, na hora certa. Ele pegou o carrinho, acenou e foi embora. As rodas fazendo aquele barulho rítmico contra as pedras. Patrícia ficou olhando ele se afastar, as palavras ecoando na cabeça. Sempre aparece alguém. Miguel comia a pipoca com fervor. Os dedinhos pegajosos, o rosto iluminado de felicidade simples. E Patrícia se perguntou se ela ainda lembrava como era sentir essa felicidade. Se um dia ela ia conseguir sentir de novo. Mamãe, Miguel disse oferecendo uma pipoca para ela. Quer? Ela pegou, colocou na boca. O sabor era doce, quente, perfeito. E por um segundo, apenas um segundo, ela deixou aquilo ser suficiente. Era quase 5 da tarde quando ela viu ele. Eduardo estava do outro lado da praça, parado perto de uma árvore, olhando para o celular. Usava roupa mais casual dessa vez. Uma camisa branca de botão e calça jeans escura. O cabelo estava um pouco bagunçado, como se ele tivesse passado a mão ali várias vezes. O coração de Patrícia deu um pulo estranho. Ele veio me procurar? Não, não pode ser. Deve ser coincidência. Mas então Eduardo levantou os olhos e os dele se encontraram. E pela expressão no rosto dele, definitivamente não era coincidência. Ele hesitou por um segundo, claramente inseguro se deveria se aproximar ou não. Mas então Miguel gritou, tio, o tio do carro. Tio. Quando Miguel tinha começado a chamá-lo assim, no carro quando Eduardo tinha explicado sobre a cadeirinha. É tipo um tio emprestado, ele tinha dito, tentando deixar o menino confortável. E aparentemente, na cabeça de 2 anos de Miguel aquilo tinha virado verdade. Eduardo sorriu e começou a andar na direção deles. Patrícia sentiu o impulso de se levantar e estentar novamente e continuar a editar a ir correndo. Mas seus pés estavam colados no chão e Miguel já estava acenando animado, pulando no banco. Oi, Eduardo disse quando chegou perto, as mãos nos bolsos. Havia algo desconfortável na postura dele, como se também não soubesse exatamente o que fazer. Eu não estava te perseguindo, eu juro. Patrícia não conseguiu segurar uma risada curta e sem humor, porque seria super tranquilizador se você tivesse falado isso sem eu ter perguntado nada. Ele fez uma careta, passando a mão pelo cabelo. Péssimo começo. Deixa eu cantar, eu não vou tentar de novo. Respirou fundo. Eu venho nessa praça às vezes, depois do trabalho, para limpar a cabeça. E hoje eu vim, e aí te vi, e... Ele parou parecendo genuinamente perdido. Eu não sei. Pareceu errado fingir que não tinha te visto. Miguel estava comendo as últimas pipocas, balançando as perninhas e cantarolando alguma música que só ele conhecia, completamente alheio à atenção. Eu usei o hotel, Patrícia disse, porque precisava dizer algo. Obrigada, foi... Ajudou muito. Ainda tem o cartão? A pergunta veio tão direta que Patrícia piscou, pegou de surpresa. Sim. Usou o número? Não. Eduardo assentiu devagar, como se estivesse calculando algo. Você precisou? Todos os dias Patrícia queria gritar. Todo maldito dia eu olhei para aquele cartão e pensei em ligar. Mas não posso. Não posso ser esse tipo de pessoa que se pendura em estranho só porque ele foi gentil uma vez. Eu tô bem, ela disse. E ambos sabiam que era mentira. Eduardo olhou para ela, realmente olhou. Seus olhos percorreram o rosto cansado. As roupas que eram as mesmas de 5 dias atrás,
A bolsa pequena que não tinha espaço para carregar uma vida inteira. Você comeu hoje? Ele perguntou. Comemos pipoca. Miguel respondeu antes de Patrícia poder falar, levantando a sacolinha vazia como prova. Eduardo não tirou os olhos dela. Pipoca não é comida. Foi o que tinha. Patrícia retrucou e saiu mais afiado do que pretendia. Ela suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Desculpa. Eu não... Desculpa. Não precisa se desculpar. Eduardo olhou ao redor, depois de volta para ela. Olha, eu sei que você não quer aceitar ajuda. Eu entendo, mas... Ele parou escolhendo as palavras. Deixa eu fazer uma proposta. Sem compromisso. Sem você ter que me dever nada. Patrícia sentiu o estômago apertar. Aqui vem. Agora ele vai pedir algo em troca. Sempre pedem. Mas Eduardo continuou. Eu preciso de alguém para organizar alguns arquivos no escritório. É trabalho temporário, algumas semanas. Paga razoável. Nada extraordinário. E tem uma creche parceira que a empresa usa. Eu posso conseguir uma vaga para Miguel enquanto você trabalha. Patrícia ficou olhando para ele, esperando o outro sapato cair, esperando o mais. Sempre tinha um mais. Só isso? Ela perguntou desconfiada. Só isso. Por quê? As palavras saíram mais duras do que ela queria. Você não me conhece. Eu poderia ser qualquer pessoa. Por que você está fazendo isso? Eduardo ficou em silêncio por um momento, o maxilar tenso. Quando falou, a voz saiu mais baixa. Ainda porque há 3 anos eu estava num lugar muito escuro. E ninguém me ofereceu ajuda. Ninguém chegou perto. Todo mundo ficou com medo de se envolver. Ele olhou direto nos olhos dela. Eu quase não sobrevivi àquilo. Então, se eu posso ser para outra pessoa o que ninguém foi para mim, eu vou ser, mesmo que você me mande para o inferno, mesmo que você ache que eu sou maluco, ou que tenho segundas intenções. A sinceridade crua nas palavras dele cortou através de todas as defesas de Patrícia. Ela viu a verdade ali, nua e exposta. Ele não estava fazendo aquilo por pena. Estava fazendo porque entendia, porque tinha estado lá. Se é alguém que está passando por um momento difícil e precisa de uma oportunidade. Só isso. Se você aceitar o emprego, vai trabalhar. Vai ter que fazer o serviço direito. Não tem favorzinho. Tem expectativa, tem horário, tem responsabilidade. A única diferença é que eu estou oferecendo a chance. O resto é com você. Patrícia olhou para Miguel, que estava desenhando com o dedo na madeira do banco, já distraído com o próprio mundo. Olhou para o céu que começava a ganhar tons de rosa e laranja. Olhou para as mãos, calejadas de tanto carregar a bolsa e o menino. Orgulho não paga a conta. A voz de Rodrigo ecoou na memória. Orgulho não coloca comida na mesa. Ela respirou fundo. Só até eu conseguir algo melhor. Ela disse olhando para Eduardo. Não é permanente. Eu vou procurar outro emprego. Algo de verdade. Isso é algo de verdade. Ele corrigiu. Mas entendi. Temporário. E eu pago a creche. Quando receber, eu pago. Eduardo abriu a boca para discutir. Mas algo no olhar dela fez ele parar. Tudo bem, você paga. Eles ficaram ali parados. 2 estranhos fazendo um acordo estranho no meio de uma praça, enquanto o sol se punha e o mundo continuava girando indiferente. Amanhã? Eduardo perguntou. 8 da manhã? Patrícia pensou na noite que vinha pela frente, no ponto de ônibus, no frio, no medo constante. Posso... Ela engoliu o orgulho com força. Posso começar hoje? Passar a noite no escritório organizando? Assim eu já adianto o serviço. Ela não estava enganando ninguém. Eduardo sabia exatamente por que ela estava pedindo aquilo. Mas para crédito dele, ele não demonstrou. Pode. Ele disse simplesmente. Vou levar vocês. Tem sofá no escritório. Miguel pode dormir lá. Eu trabalho a noite toda para compensar. Você trabalha até cansar, Eduardo corrigiu. O resto a gente vê amanhã. O escritório ficava num prédio comercial de vidro no centro. Nada ostentoso, mas sólido. O tipo de lugar que passava confiança. Eduardo estacionou na garagem e os levou até o 10º andar. As luzes automáticas foram acendendo conforme eles entravam, revelando um espaço amplo com mesas organizadas, computadores desligados, paredes com plantas de construção. Banheiro ali, Eduardo apontou. Cozinha do outro lado, tem café, algumas coisas na geladeira, pode pegar o que quiser. Ele abriu uma porta lateral. Sala de reunião. Tem um sofá-cama. Eu posso armar para vocês.
Patrícia entrou na sala atrás dele, observando enquanto ele puxava o sofá e transformava num cama surpreendentemente confortável. Tinha até lençóis limpos no armário. Você deixa a gente dormir aqui com frequência? Ela perguntou, tentando soar casual. Eduardo sorriu de canto. Às vezes a gente tem projeto com prazo apertado. É mais fácil do que ir para casa. Miguel já estava explorando a sala, fascinado com a TV grande na parede. Posso assistir desenho? Ele perguntou com aqueles olhos esperançosos que derretiam qualquer resistência. Pode, Eduardo respondeu antes de Patrícia poder negar. Ele pegou o controle, ligou a TV e encontrou um canal infantil. Mas só até você ficar com sono, combinado? Quer-se hoje, at 40 pubs quintes, combinado. Quando Miguel estava distraído com os desenhos, Eduardo levou Patrícia até a área principal do escritório. Os arquivos que precisam de organização estão aqui, ele disse, abrindo um armário cheio de pastas desorganizadas. Precisa catalogar por data, separar por projeto, digitalizar o que for importante. Nada muito complexo, mas dá trabalho. Patrícia olhou para a quantidade absurda de papel. Isso é muito. Por isso são algumas semanas de trabalho, Eduardo disse. Você não precisa fazer tudo essa noite. Na verdade, você não deve fazer tudo essa noite. Descansa. Amanhã a gente conversa sobre salário, horário, tudo mais formal. Ele pegou uma chave de uma gaveta e colocou na mão dela. Chave reserva, para você entrar e sair quando precisar. Código do alarme é 1707. Tem câmera, então tá tudo registrado, mas eu confio em você. Ele fez uma pausa. Isso não é caridade, Patrícia. Eu realmente preciso desse serviço feito. Você tá me fazendo um favor, tanto quanto eu tô te dando uma oportunidade. Patrícia fechou os dedos em volta da chave. Era pequena, comum, mas pesava como responsabilidade e esperança ao mesmo tempo. Obrigada, ela disse, e dessa vez a palavra saiu cheia de significado. Eduardo acenou, já indo em direção ao elevador. Nos vemos amanhã. E, Patrícia? Ele olhou para trás. Come alguma coisa antes de trabalhar. Promete. Ela assentiu, um meio sorriso surgindo sem permissão. Quando ele foi embora, Patrícia ficou parada no meio do escritório silencioso, a chave na mão. Miguel cantarolando na sala de reunião. E pela primeira vez em 8 meses, algo que não era desespero floresceu no peito. Era pequeno, frágil, quase imperceptível, mas era esperança. E por enquanto, era suficiente. A luz do sol entrando pelas janelas de vidro do escritório acordou Patrícia antes do alarme do celular. Ela piscou, desorientada por um segundo, o corpo protestando contra a posição desconfortável. Tinha trabalhado até quase meia-noite, organizando arquivos, depois dormido no sofá-cama ao lado de Miguel. Mas era um despertar diferente. Não tinha medo imediato. Não tinha o pânico de não saber onde passar o dia. Tinha apenas o cansaço normal de quem tinha trabalhado. E ia trabalhar de novo. Normal. Quando tinha sido a última vez que ela sentiu algo normal? Miguel ainda dormia profundamente, enrolado no lençol limpo, o cabelo espetado em todas as direções. Patrícia beijou a testa dele antes de se levantar silenciosamente. No banheiro do escritório, ela se olhou no espelho. Estava péssima. Olheiras fundas, cabelo desgrenhado. A mesma roupa de ontem. Precisava tomar banho, trocar de roupa, parecer minimamente apresentável. Mas como? A lembrança da mochila que ela tinha deixado guardada na casa de Dona Cida veio à mente. Tinha algumas roupas lá, produtos de higiene, mas era longe, e ela precisava estar aqui às 8. Um problema de cada vez, ela pensou, lavando o rosto com água fria. Primeiro dia. Só precisa sobreviver ao primeiro dia. Ela estava tentando fazer algo com o cabelo quando ouviu a porta do escritório se abrir. O coração disparou. Eram 6:30 da manhã. Quem seria? Mas então uma voz feminina ecoou. Alô? Tem alguém aqui? Patrícia saiu do banheiro devagar. Uma mulher de uns 40 e poucos anos estava na recepção carregando uma bolsa enorme e uma sacola de padaria. Ela tinha cabelos curtos e grisalhos, óculos de armação vermelha e uma expressão de surpresa ao ver Patrícia. Oi, a mulher disse, piscando. Você deve ser a Patrícia. Eduardo me ligou ontem à noite. Sim, sou eu. Patrícia respondeu automaticamente, alisando a roupa amarrotada. Desculpa, eu não sabia que ia ter mais alguém tão cedo.
A mulher deu um sorriso caloroso que iluminou o rosto inteiro. Relaxa, querida. Eu sou a Renata, secretária do Eduardo há, 15 anos já. Ela colocou a sacola na recepção. Trouxe pão de queijo, café, algumas coisas. Eduardo disse que você ia precisar tomar um café decente. Ele ligou para a secretária dele por minha causa. Patrícia não sabia se ficava agradecida ou constrangida. Renata deve ter lido a expressão, porque acenou com a mão descartando qualquer desconforto. Não fica assim. Eduardo Ele é bom nisso. De cuidar dos outros de um jeito meio desajeitado, mas sincero. Ela começou a tirar coisas da sacola. Além do mais, eu tô curiosa. Faz tempo que ele não traz ninguém novo pro escritório. Eu não sou. Patrícia começou, mas nem sabia como terminar. Eu só vou organizar uns arquivos. É o que eles todos dizem. Renata respondeu com um sorriso conspiratório. Mas vai por mim. Se Eduardo te trouxe aqui é porque viu alguma coisa. Ele tem um radar pra gente boa. Um choro baixinho veio da sala de reunião. Miguel estava acordando. Esse é seu filho? Renata perguntou, já indo na direção do som, antes de Patrícia poder responder. Quantos anos? 2, Patrícia disse, seguindo ela. Miguel estava sentado no sofá-cama, esfregando os olhos, a boca fazendo biquinho como sempre fazia quando acordava em lugar estranho. Mamãe, tô aqui, amor. Patrícia o pegou no colo, sentindo o peso familiar, o cheiro de sono. Você dormiu bem? Renata estava derretida. Que gracinha. Oi, lindeza. Você gosta de pão de queijo? Miguel olhou para a mãe pedindo permissão silenciosa. Patrícia assentiu, e imediatamente o menino sorriu para Renata, como se fossem melhores amigos. Gosto. Então vamos, café da manhã. Renata anunciou, pegando Miguel da mãe como se fosse a coisa mais natural do mundo. E você, mocinha, vai tomar um banho. Tem chuveiro no banheiro do fundo. Toalhas limpas no armário. Pode demorar o quanto quiser. Mas eu não tenho roupa limpa. Patrícia admitiu, a vergonha queimando. Uma que eu tenho tá na casa de uma conhecida e... Que tamanho você veste? M, mas perfeito. Tenho umas roupas no carro. Sempre deixo uma muda aqui porque nunca se sabe, né? Renata já estava saindo com Miguel no colo. Vou buscar. Você vai no chuveiro. Não discute. Ordem da gerência. E antes que Patrícia pudesse protestar, Renata tinha desaparecido, deixando ela sozinha na sala com a boca aberta. Que tipo de lugar é esse? 20 minutos depois, Patrícia estava irreconhecível. O banho quente tinha sido quase terapêutico, lavando dias de sujeira e cansaço. A roupa que Renata tinha emprestado, uma calça jeans simples e uma blusa azul clara, era confortável e limpa. Ela tinha até conseguido fazer algo decente com o cabelo. Quando voltou para a área comum, Miguel estava sentado na mesa de Renata, comendo pão de queijo e assistindo desenho no tablet dela, completamente à vontade. Olha só, Renata exclamou. Ficou linda, viu? Às vezes a gente só precisa de um respiro. Patrícia sentou, aceitando o café que Renata ofereceu. Era forte e doce, exatamente o que ela precisava. Obrigada, ela disse, e havia tanto peso naquela palavra. Pela roupa, pelo café, por tudo. Não precisa agradecer. A gente é equipe aqui. Renata mordeu o próprio pão de queijo. Então Eduardo disse que você vai organizar aquele desastre de arquivo? E eu conseguir, Patrícia admitiu. É muita coisa. É um inferno. Renata concordou alegremente. Eu venho pedindo para ele contratar alguém para isso faz meses. Mas você sabe como é chefe. Sempre deixa para depois. A porta do escritório se abriu de novo e Eduardo entrou. Ele parou ao ver a cena. Renata, Patrícia tomando café, Miguel coberto de migalhas e um sorriso pequeno apareceu. Bom dia, ele disse. E parecia genuinamente aliviado de ver todo mundo ali. Bom dia, chefe, Renata respondeu. Já integrei a novata. Ela é ótima. Eduardo olhou para Patrícia e havia uma pergunta silenciosa ali. Você está bem? Ela assentiu, pequeno, mas real. Bom, ele disse. Então vamos conversar sobre os detalhes. Eles se sentaram na sala de reunião. Eduardo, Patrícia e Renata, que insistiu em ficar para manter tudo oficial e profissional. Miguel continuou no tablet alheio. Eduardo puxou um papel. Contrato temporário de 3 meses, renovável se ambas as partes concordarem. Salário de 2.500 por mês.
Pagamento no 5º dia útil. Horário flexível, desde que o serviço seja feito. A creche cobre 6 horas por dia, das 8 ao meio-dia e da 1 às 3. Você escolhe o horário. Ele fez uma pausa. A empresa paga a creche. Não é negociável. Faz parte do pacote de benefícios. Patrícia abriu a boca para protestar, mas Renata cutucou ela. Aceita. Todos os funcionários têm, não é favor. 2.500. Era mais do que ela ganhava antes. Era o suficiente para alugar um lugar pequeno. Comprar comida, recomeçar. Eu aceito, ela disse, a voz falhando um pouco. Eduardo empurrou o papel para ela assinar. Quando a caneta tocou o papel, Patrícia sentiu algo mudar. Não era só um emprego. Era uma porta se abrindo. Era o universo dizendo que talvez, só talvez, ela conseguisse sair daquele buraco. Bem-vinda à construtora Alicerce, Eduardo disse, estendendo a mão. Patrícia apertou. E o aperto era firme, profissional. Mas havia algo mais ali. Um entendimento mútuo. Um eu vejo você silencioso. Agora, Renata disse, batendo palmas. Vamos te mostrar onde fica tudo, apresentar o resto da equipe quando chegarem e começar essa jornada. Miguel levantou a cabeça do tablet. Mamãe vai ficar aqui? Vou trabalhar aqui. Legal. Ele voltou para o desenho, completamente satisfeito. E Patrícia, pela primeira vez em 8 meses, sentiu que talvez as coisas pudessem ficar bem. Não hoje, não amanhã, mas eventualmente. E por enquanto, eventualmente era suficiente. 3 semanas. Patrícia acordava. Levava Miguel para a creche, organizava arquivos, buscava o filho. Voltava para o quartinho alugado. Rotina. A palavra que ela tanto tinha desejado agora a assustava, porque significava se acostumar. E se acostumar significava que quando tudo desmoronasse, porque sempre desmoronava, ia doer mais. Mas tinha algo pior que a rotina. Eduardo. Ele mantinha distância profissional, conversas sobre trabalho e Miguel, nada além. Nunca perguntava demais. Nunca se aproximava demais. E talvez fosse exatamente por isso que Patrícia não conseguia parar de reparar nele. No sorriso torto quando Renata fazia piada. Nos ombros tensos durante ligações com Marcos. No olhar distante pela janela, perdido em algum lugar que ela não alcançava. Para ela se repreendia. Você não pode. Rodrigo ainda está aqui no seu peito, em cada respiração. Mas Rodrigo não estava ali. E Eduardo estava. Era quinta, quase 6 da tarde, quando a mulher entrou como se fosse dona do lugar. Patrícia levantou os olhos dos documentos. A visitante era linda do tipo intimidador. Cabelos loiros perfeitamente escovados, roupa cara, salto que fazia som autoritário no piso. Quando olhou para Patrícia, havia desdém calculado naqueles olhos azuis. Eduardo está? Sem se apresentar. Em reunião. Posso anotar recado? A mulher soltou risada curta, sem humor. Não precisa. Vou esperar. Sentou-se no sofá, como quem tinha todo o direito. Patrícia voltou ao trabalho, mas sentia o olhar pesando, avaliando, julgando. Quando Eduardo saiu da reunião com 2 homens de terno e viu quem estava ali, seu rosto se fechou completamente. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Beatriz. O nome caiu como pedra. Preciso falar sobre o projeto em Moema. Você não respondeu meus e-mails, porque não tenho nada a dizer. Não leva 5 minutos. Por favor. Eduardo hesitou. Olhou rapidamente para Patrícia. Um pedido de desculpas silencioso, antes de fazer sinal para Beatriz entrar na sala. Quando a porta se fechou, Patrícia ficou encarando a tela do computador, fingindo não ter reparado. Fingindo que o aperto no peito não significava nada. Não é da sua conta, mas o ciúme não liga para a lógica. 20 minutos depois, Eduardo saiu visivelmente irritado. Beatriz passou por Patrícia sem olhar, os saltos martelando sentença no chão. Eduardo parou na frente da mesa. Desculpa por isso. Ela não devia ter vindo aqui. Não precisa se explicar. Rápido demais. Não é da minha conta. Algo mudou na expressão dele, como se captasse o tom defensivo. Ela é minha ex-noiva. Terminamos faz 3 anos, mas insiste em aparecer com desculpas de negócios. Ex-noiva. A informação sentou pesada. Ela é bonita, Patrícia disse, querendo enfiar a língua de volta. Por que você falou isso?
Eduardo deu meio sorriso cansado. Ela é muita coisa. Bonita é só uma delas. Pausa. Patrícia, o telefone tocou, tela mostrando Marcos. Eduardo fechou os olhos, frustração pura. Eu preciso atender, mas a gente conversa depois. Ela assentiu, sem confiar na voz. Era madrugada de sábado quando tudo desmoronou. Miguel acordou tossindo, a testa queimando febre. Patrícia colocou a mão nele, e o pânico veio como tsunami. Não de novo. Por favor, não de novo. A última vez que tinha visto alguém com febre tinha sido Rodrigo, no dia antes do acidente. Ele tinha reclamado de dor de cabeça, tomado remédio, saído para trabalhar. Nunca voltou. Suas mãos tremiam no celular. Dona Cida não atendia. Júlia no plantão. Ela não tinha ninguém. Eduardo, 3 da manhã. Absurdo ligar. Invasivo. Miguel choramingou tremendo. Ela discou. Ele atendeu no segundo toque. Voz alerta demais. Patrícia? O que aconteceu? Miguel tá com febre alta queimando. Eu dei remédio, mas não baixou e eu... Tô indo. Me manda seu endereço. Você não precisa por endereço. Agora. 15 minutos depois, impossível ter chegado tão rápido obedecendo limites, Eduardo batia na porta. Moletom, tênis, cabelo bagunçado, olhos focados. Onde ele tá? Patrícia apontou para o sofá-cama. Miguel enrolado em cobertores, gemendo baixinho. Eduardo se ajoelhou, mão na testa. Verificou respiração. Quanto de remédio você deu? A dose certa, eu juro. Você fez certo. Olhou para ela, viu o pânico. Respira. Ele vai ficar bem. Você não sabe disso. Lágrimas sem permissão. Você não pode saber. Eduardo levantou, mãos firmes nos ombros dela. Olha para mim. Esperou? Eu sei que você está assustada. Sei que isso traz memórias ruins. Mas Miguel precisa que você respire e confie. É virose forte, só isso. Como você sabe? É porque eu já vi. Algo sombrio no rosto. E por que a gente vai para o hospital agora confirmar? Vem. Pegou Miguel no colo. O menino só aninhou a cabeça no ombro e fez sinal para Patrícia pegar a bolsa. No hospital, Eduardo não perguntou. Levou para a emergência, preencheu papéis, pagou. E ficou. Ficou durante consulta, segurando a mão de Patrícia quando o médico examinou Miguel. Ficou quando colocaram soro. Ficou quando a febre baixou e Miguel dormiu exausto. E quando Patrícia desmoronou, chorando todo o medo acumulado, foi Eduardo quem segurou. Eu perdi ele, soluçou contra o peito dele. Perdi o Rodrigo e não aguento perder mais ninguém. Eduardo apertou mais forte, queixo apoiado no topo da cabeça dela. Você não vai perder. Miguel vai ficar bem, prometo. Você não pode prometer. Mas estou prometendo mesmo assim. Patrícia, pela primeira vez desde que Rodrigo morreu, deixou alguém dividir o peso. Deixou Eduardo segurar enquanto caía. Alguém que ficava. Quando se afastou enxugando lágrimas, viu algo vulnerável no rosto dele. Eduardo, por que você faz isso? Porque eu perdi um filho. Confissão arrancada. Faz 3 anos. Beatriz estava grávida de 6 meses. Não deu certo. Olhou para Miguel dormindo. Depois eu não conseguia ficar perto de criança nenhuma. Só lembrava do que perdi. Respiração profunda. Até conhecer vocês. O mundo parou. Tudo fez sentido. A praça. A ajuda. O jeito como olhava para Miguel. Eu não sabia. Ninguém sabe. A gente não conta. Beatriz não aguenta falar. Eu também não. Até agora. Patrícia pegou a mão dele. Entrelaçou os dedos. Sem palavras certas. Só ali, dividindo silêncio e dor. Quando Eduardo apertou de volta, ambos entenderam. Não estavam apenas ajudando um ao outro. Estavam se curando, juntos. Patrícia começou a chegar mais cedo e sair mais tarde. Não porque o trabalho exigisse, mas porque assim conseguia evitar os momentos em que o escritório esvaziava e ficavam só ela e Eduardo. Aqueles silêncios perigosos, onde as palavras não ditas pesavam mais que qualquer conversa. Depois daquela noite no hospital, alguma coisa tinha mudado, ou talvez tivesse sido revelada. O jeito como ele tinha segurado ela, a confissão sobre o filho perdido, a mão entrelaçada na dele enquanto Miguel dormia, tinha sido íntimo demais, real demais. E Patrícia não sabia lidar com real. Eduardo notou, é claro. Ela via nos olhos dele quando cruzavam no corredor.
Na hesitação antes de perguntar algo simples sobre trabalho, no jeito como ele parava na porta da sala onde ela organizava arquivos, como se quisesse entrar, mas decidisse contra no último segundo. Renata também notou, mas sendo Renata, foi direto ao ponto numa terça-feira enquanto tomavam um café. Você tá fugindo dele. Patrícia quase engasgou. Não tô fugindo de ninguém. Só focada no trabalho. Uhum. Renata mexeu o açúcar no café com aquela expressão de quem não comprava nada. Sabe o que eu acho? Acho que você tá com medo. Medo de quê? De sentir alguma coisa. De deixar ele entrar. De trair uma memória que você acha que precisa guardar para sempre. A voz ficou mais suave. Mas, querida, seu marido não ia querer que você ficasse parada no tempo. Ninguém que ama de verdade quer isso. As palavras ficaram ecoando muito depois de Renata ter voltado para a mesa dela. Rodrigo não ia querer. Patrícia sabia disso, mas saber e aceitar eram coisas diferentes. Foi numa quinta que tudo explodiu de vez. Patrícia estava terminando de catalogar a última caixa de documentos quando ouviu vozes na recepção. Uma delas era Eduardo. A outra era infantil, aguda, animada. Tio Dudu, tio Dudu. Ela saiu da sala e viu a cena. Eduardo agachado, sendo atacado por uma menina de uns 8 anos com tranças desgrenhadas e um vestido rosa cheio de glitter. A criança pulou nele com tanta força que quase o derrubou. Laura! Ele riu pegando ela no colo e girando. Você cresceu 1 metro desde a última vez. Não cresci não, você que tá mentiroso. A menina deu um tapa brincalhão no ombro dele. A mamãe disse que você estava trabalhando muito e esqueceu de mim. Eu nunca esqueço de você. Eduardo colocou ela no chão, bagunçando o cabelo dela. Cadê sua mãe? Foi no banheiro. Ela disse que eu podia vir te dar susto. Foi quando Laura viu Patrícia parada ali, observando. Os olhos da menina se arregalaram. Oi, você trabalha com meu tio? Patrícia sorriu, se aproximando. Trabalho. Sou a Patrícia. Eu sou a Laura. A menina estendeu a mão com seriedade cômica, como adulta miniatura. Muito prazer. Quando apertaram as mãos, Eduardo explicou. Laura é minha sobrinha. Minha irmã mora em Campinas, mas volta e meia elas dão uma passada aqui. Uma mulher parecida com Eduardo apareceu do corredor sorrindo. Consegui te encontrar antes de você fugir de novo. Ela abraçou o irmão, depois olhou para Patrícia com curiosidade óbvia. Oi, eu sou a Mariana. As apresentações foram feitas. E Mariana tinha aquele olhar especulativo que irmãs têm quando farejam algo diferente. Mas antes que pudesse fazer perguntas invasivas, Laura puxou a manga da blusa de Patrícia. Você tem filhos? Tenho. Um filho, Miguel, ele tem 2 anos. 2 anos? Laura iluminou. Eu adoro bebês. Ele tá aqui, tá na creche. Mas vou buscar ele daqui a pouco. Posso conhecer? Patrícia olhou para Eduardo, que deu de ombros com um sorriso, deixando a decisão com ela. Oh, pode, se sua mãe deixar. Mariana acenou, já pegando a bolsa. Eu preciso resolver umas coisas. Deixo a Laura com vocês, busco ela daqui umas 2 horas. E antes que alguém pudesse protestar, Mariana tinha saído, deixando Eduardo e Patrícia sozinhos com uma criança de 8 anos, cheia de energia. Buscar Miguel virou excursão. Laura segurou a mão de Patrícia no caminho, tagarelando sobre escola, amigas, um cachorro que ela queria, mas a mãe não deixava. Quando chegaram na creche, Miguel estava no parquinho coberto de areia. Mamãe! Ele correu, tropeçou, levantou, continuou correndo até se jogar nos braços dela. Oi, meu amor. Patrícia o abraçou, ignorando a areia que grudava na roupa dela. Fez bagunça hoje? Fiz castelo. Oi, Miguel. Laura se agachou na altura dele. Eu sou a Laura. Quer ser meu amigo? Miguel olhou para ela com aquela desconfiança de criança pequena, depois para a mãe, pedindo aprovação silenciosa. Quando Patrícia assentiu, ele sorriu. Quero. No caminho de volta para o escritório, Laura segurava a mão de Miguel de um lado e Eduardo do outro, pulando no meio dos dois. E quando Patrícia olhou para trás e viu Eduardo rindo, completamente à vontade, algo dentro dela cedeu. Ele era bom com crianças. Natural. Não era alguém fingindo por obrigação. Era alguém que tinha nascido para ser pai e tinha tido isso arrancado dele. De volta ao escritório,
As crianças se instalaram na sala de reunião com papel e canetinha. Laura desenhou uma família de palitinhos. Ela, Miguel, mais 2 adultos que pareciam suspeitamente com Eduardo e Patrícia. Miguel só fez rabiscos entusiasmados em verde. Eduardo e Patrícia ficaram encostados na porta, observando. Ela é linda, Patrícia disse baixinho. É a coisa mais preciosa da minha vida. Eduardo não tirava os olhos da sobrinha. Quando a gente perdeu o bebê, eu achei que nunca mais ia conseguir olhar para a criança sem sentir dor. Mas Laura, ela me salvou. Aparecia aqui, me arrastava para brincar, não aceitava não como resposta. Ele olhou para Patrícia. E agora tem Miguel, que também me salvou, sem saber, só por existir. O ar entre eles ficou denso, carregado de tudo que não diziam. Patrícia virou o rosto para ele, e de repente estavam perto demais. Ela podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, o fio grisalho solitário perto da têmpora, a maneira como ele respirava mais devagar quando estava nervoso. Patrícia, Eduardo disse, voz rouca, eu preciso te dizer uma coisa. Não. Ela deu um passo para trás, o coração batendo descontrolado. Não diz, por favor. Por que não? Porque se você disser, vai ficar real. E eu não posso. Eu não sei se consigo. Ele deu um passo à frente, compensando a distância. Eu entendo que você tem medo. Eu também tenho. Mas isso aqui... Ele gesticulou entre os dois. Não vai embora só porque a gente ignora. Eduardo, eu não tô pedindo nada. Não tô exigindo nada. Só tô dizendo que você não tá sozinha nisso. No que quer que seja isso. Patrícia olhou para ele. Viu a sinceridade crua, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Que antes que pudesse pensar, antes que pudesse se convencer do contrário, ela se inclinou. O beijo começou hesitante, quase pergunta. Mas então Eduardo colocou a mão na nuca dela, puxando para mais perto. E o mundo inteiro reduziu aquele ponto de contato. Ele tinha gosto de café e promessa. E Patrícia sentiu algo dentro dela, alguma represa que vinha segurando por meses, finalmente ceder. Tio Dudu, eu fiz. Laura apareceu na porta, o desenho na mão e parou. Os olhos se arregalaram. Opa! Eduardo e Patrícia se afastaram num pulo, como adolescentes pegos pelos pais. Laura sorriu. Aquele sorriso maroto de criança que sabe exatamente o que viu. First in those two Vocês estavam se beijando. Laura, Eduardo começou, a voz estrangulada. Minha professora disse que só pessoas que se gostam muito se beijam. Vocês se gostam muito? Miguel apareceu atrás dela, cabeça inclinada em confusão. A mamãe beijou o tio? O celular de Eduardo tocou. Ele olhou para a tela, e toda a cor sumiu do rosto. Eu preciso atender. Olhou para Patrícia, urgência e pedido de desculpas nos olhos. É sobre o projeto? O grande, aquele que pode... ele não terminou. Só saiu, o telefone no ouvido. A voz já mudando para tom profissional. Patrícia ficou ali. Lábios ainda formigando, coração disparado. 2 crianças olhando para ela, esperando explicações que ela não tinha. Laura pegou a mão dela, gentil. Traz do motor sim, mamá, fiéis. Tá tudo bem. Meu tio é meio atrapalhado, mas ele é legal. E ele gosta muito de você. Dá pra ver. E Patrícia, parada naquele escritório com 2 crianças testemunhas do momento mais confuso e assustador da sua vida após Rodrigo, percebeu que não era só Eduardo que sentia. Ela também sentia. E isso era o que mais apavorava. O beijo tinha acontecido há 3 dias e nenhum dos 2 tinha mencionado. Patrícia chegava, trabalhava, buscava Miguel e ia embora. Eduardo fazia o mesmo. Presente, mas distante. Como se tivessem voltado para lados opostos de uma linha invisível que nenhum dos 2 sabia como atravessar de novo. Renata revirava os olhos toda vez que os via dançando aquela valsa estranha, de evitação mútua, mas sabiamente mantinha a boca fechada. Foi numa segunda de manhã que o equilíbrio frágil desmoronou. Patrícia estava na sala de arquivo quando ouviu vozes alteradas vindo do escritório de Eduardo. Uma delas ela reconheceu. Eduardo tentando manter o tom profissional, mas falhando. A outra era masculina, mais alta, carregada de desdém. Você tá jogando tudo fora por causa de quê? De uma funcionária que você pegou chorando na rua. Marcos. Finalmente o sócio fantasma tinha materializado. Patrícia deveria sair, fechar a porta.
fingir que não ouviu. Mas seus pés estavam colados no chão. Não fala dela assim. A voz de Eduardo perigosamente baixa. Fale-se descendiu de quem semostiasseis. Por que não? É a verdade. Você a trouxe para cá por pena. Inventou um emprego inexistente. E agora está tão distraído com sua caridade que perdeu o foco no que importa. O projeto de Moema não aconteceu porque era antiético. Você sabe disso. Antiético é deixar milhões na mesa porque você está sendo o cavaleiro de armadura brilhante de uma viúva desesperada. O silêncio que se seguiu era tão denso que Patrícia conseguia sentir através da parede. Sai do meu escritório, Eduardo disse, cada palavra uma sentença. Ou o quê? Você me demite? Eu sou sócio, Eduardo. Metade dessa empresa é minha. E eu não vou ficar parado enquanto você afunda tudo, porque não consegue superar o que aconteceu com Beatriz. Deixa a Beatriz fora disso. Ela já está dentro. A voz de Marcos tinha veneno calculado. Ela me ligou semana passada, preocupada com você. Disse que você está diferente. Acha que você está, como ela disse mesmo? Ah, sim, se apegando a substitutos do que perdeu. Patrícia sentiu o chão sumir. Substitutos. A porta se abriu com violência. Marcos saiu. Um homem de terno caro, cabelo gomado, expressão de quem tinha acabado de ganhar uma batalha. Ele viu Patrícia ali parada e sorriu. Não era bonito. Uma beneficiária da caridade está aqui. Ele se aproximou, invadindo o espaço pessoal dela. Deixa eu te dar um conselho de graça, já que você gosta tanto de coisas grátis. Eduardo faz isso. Sempre fez. Encontra projetos quebrados e tenta consertar. Você não é especial. É só o projeto da vez. Marcos, Eduardo apareceu na porta, o rosto lívido. Sai daqui, agora. Marcos deu de ombros, ainda sorrindo. Eu saio. Mas pensa no que eu disse, sobre tudo. Ele olhou para Patrícia uma última vez. Tchassindá, boa sorte sendo consertada. Quando ele foi embora, o silêncio que ficou era um desastre esperando para explodir. Eduardo se aproximou, mãos estendidas. Patrícia, escuta! Ele não sabe do que está falando. Ele está furioso porque... Eu sou um projeto de caridade. A voz dela saiu firme demais, fria demais. É isso que eu sou para você? Algo quebrado que você achou na praça e decidiu consertar para se sentir melhor. Não, não é nada disso. Então o que é? Ela deu um passo à frente. Todo o medo e confusão dos últimos dias explodindo. Por que você me ajudou? Por que você não me deixou em paz? Por que você? Porque eu não consegui. Eduardo explodiu, passando as mãos pelo cabelo com frustração. Porque eu te vi naquela praça e vi alguém que estava exatamente onde eu já estive. E eu não consegui simplesmente seguir em frente. Não consegui fingir que não vi. Então era pena. Não era pena, era... Ele parou procurando as palavras certas. Era reconhecimento. Era ver alguém afogando e lembrar como é não conseguir respirar. E eu não fiz aquilo para me sentir melhor. Eu fiz porque você merecia. Porque Miguel merecia. Porque se ninguém fez por mim quando eu precisei, pelo menos eu podia fazer por outra pessoa. Lágrimas queimavam nos olhos de Patrícia, mas ela forçou para trás. E o beijo, aquilo também foi caridade? Uma maneira de me fazer sentir melhor? Eduardo ficou pálido. Você sabe que não. Eu não sei de nada. Ela estava gritando agora, meses de dor vazando. Eu não sei o que é real e o que é você tentando preencher o buraco que seu filho deixou. Eu não sei se você me vê ou se você só vê um substituto. A palavra caiu entre eles como bomba. Nunca, Eduardo disse, voz rouca. Nunca pense isso. Miguel não é substituto de ninguém. E você? Ele deu um passo à frente, vulnerável de um jeito que ela nunca tinha visto. Você não é projeto. Não é caridade. Você é a primeira pessoa em 3 anos que me fez querer sentir de novo. Que me fez querer arriscar de novo. E eu sei que é cedo demais. Eu sei que você ainda está processando tudo. Eu sei que eu não tenho direito de... Para! Patrícia cortou, as lágrimas finalmente caindo. Só para. Ela pegou a bolsa, as mãos tremendo. Patrícia, não vai. Por favor, eu preciso pensar. Eu preciso... eu não consigo fazer isso agora. Fazer o quê? Ela olhou para ele e havia tanto medo naqueles olhos. Sentir. Eu não consigo sentir isso por você e continuar sendo eu mesma.
Eu não consigo trair ele assim. Você não está traindo ninguém. Eduardo disse suave. Você está vivendo. Você está deixando seu coração continuar batendo mesmo depois de ter sido despedaçado. Isso não é traição. É sobrevivência. Mas Patrícia já estava saindo. A visão embaçada de lágrimas. O peito apertado de culpa e desejo e medo tão misturados que ela não conseguia separar um do outro. No corredor ela esbarrou em alguém. Beatriz, claro que era ela. A ex-noiva olhou para Patrícia, viu as lágrimas e sorriu. Não tinha Vitória ali. Tinha algo pior, pena. Ele faz isso, Beatriz disse baixinho, quase gentil. Encontra pessoas quebradas. Tenta salvá-las. Acha que se salvar outras pessoas, vai conseguir se salvar também. Ela inclinou a cabeça. Mas quando você não precisar mais de salvamento, quando estiver bem de novo, o que você acha que vai acontecer? Que ele vai continuar interessado. Patrícia a empurrou para lado e correu. Correu para as escadas porque o elevador ia demorar demais. Correu até a rua. Até conseguir respirar, até o mundo parar de girar. E quando parou ofegante, na mesma praça onde tudo tinha começado, ela viu seu Antônio com seu carrinho de pipoca, observando ela como se tivesse estado esperando. Voltou, o velho disse sem surpresa. Patrícia caiu no banco, soluçando. Eu não posso fazer isso. Eu não posso gostar dele. Não posso esquecer o Rodrigo assim. Seu Antônio se sentou ao lado, paciente. Quem disse que é sobre esquecer? Ele olhou para o céu nublado. Amar de novo não apaga quem você amou antes. Só prova que seu coração ainda funciona. Que mesmo depois de quebrar, ainda tem capacidade de sentir. Mas e se eu não for mais a mesma pessoa? E se eu deixar o Rodrigo ir de verdade? Então ele vai continuar existindo na sua memória. No seu filho. Nas coisas boas que ele te deu. O velho olhou para ela. Mas você, mocinha, você precisa continuar vivendo. E viver significa sentir. Mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Patrícia limpou o rosto. A respiração ainda irregular. Do outro lado da praça, Eduardo apareceu. Parou quando a viu, mantendo distância, apenas esperando. E Patrícia percebeu que tinha uma escolha. Podia correr de novo. Voltar para o quarto vazio. Para a vida segura de não sentir nada, de apenas sobreviver. Ou podia ficar. E sentir 7 dias. Patrícia tinha passado 7 dias no piloto automático. Acordar, cuidar de Miguel, procurar emprego. Porque não ia voltar, não podia voltar. Dormir, repetir. O quartinho alugado nunca tinha parecido tão pequeno, tão sufocante, como se as paredes se fechassem 1 centímetro por dia. Júlia tinha aparecido 2 vezes com comida e perguntas que Patrícia não conseguia responder. Dona Cida ligava todo dia, preocupada com o silêncio. Renata tinha mandado 15 mensagens, cada uma mais direta que a anterior. Você tá sendo idiota. Ele tá um caco. Pelo menos deixa eu buscar suas coisas. Mas Patrícia não respondia. Não sabia como. Era sábado de tarde quando Miguel puxou a manga da blusa dela. Os olhos grandes e confusos, de quem não entendia por que as coisas tinham mudado de novo. Mamãe, cadê o tio Dudu? A pergunta simples cortou mais fundo que qualquer coisa que Marcos ou Beatriz pudessem ter dito. O tio tá trabalhando, amor. Ele não gosta mais da gente? Patrícia se ajoelhou pegando o rosto do filho entre as mãos. Claro que gosta. Ele gosta muito da gente. Então por que a gente não vai mais lá? Porque a mamãe tem medo. Porque a mamãe não sabe como parar de correr. Vamos sim. Ela ouviu a própria voz dizer. Amanhã. A gente vai amanhã. Mas domingo chegou e seus pés não se moveram. Segunda veio e foi embora. Terça estava quase terminando, quando ela finalmente pegou Miguel pela mão e saiu. Não ia pro escritório. Aquilo era território dele. Cheio de memórias que ardiam, ia para o único lugar neutro, para o lugar onde tudo começou. A praça estava vazia quando chegaram, as sombras do fim de tarde esticando longas no chão. Seu Antônio estava lá como sempre, empurrando o carrinho para as últimas vendas do dia. Ele viu ela e apenas acenou, um sorriso pequeno e sabedor. Pipoca! Miguel gritou correndo na direção do carrinho. Patrícia o seguiu pegando a carteira, mas seu Antônio acenou com a mão. Essa aqui é por conta. Ele entregou o saquinho para o menino. Depois olhou para Patrícia com aqueles olhos que viam demais. Ele vem aqui todo dia, desde que você sumiu. Fica ali naquele banco olhando para o nada, esperando.
O coração de Patrícia tropeçou. Todo dia? Todo dia. Mesmo horário, como se você fosse aparecer. O velho inclinou a cabeça. Hoje ele está atrasado, mas vai vir. Sempre vem. Ela não sabia o que fazer com aquela informação. Então ficou ali parada. Miguel comendo pipoca aos seus pés, o sol se pondo devagar, pintando o céu de rosa e laranja. E então ela o viu. Eduardo atravessava a praça com as mãos nos bolsos, a cabeça baixa, os ombros caídos de um jeito que ela nunca tinha visto. Parecia menor, mais perdido, como se também estivesse carregando o peso de 7 dias de silêncio. Quando ele levantou os olhos e a viu ali, parado no meio do caminho, a expressão que cruzou o rosto dele foi tão crua que Patrícia sentiu as próprias defesas racharem. Alívio, medo, esperança. Tudo ao mesmo tempo. Ele não se aproximou, apenas ficou ali, esperando, dando para ela o poder de decidir. Miguel viu ele e gritou, "Tio Dudu!" Largou a pipoca e correu, tropeçando nas próprias pernas na pressa. Eduardo se agachou, pegando o menino que se jogou nele com a confiança absoluta de quem sabe que vai ser segurado. "Oi, campeão", Eduardo disse e a voz estava rouca. "Senti sua falta." Eu também! "A mamãe disse que você estava trabalhando muito." "Tava." Ele olhou por cima da cabeça de Miguel direto para Patrícia. "Mas algumas coisas são mais importantes que trabalho." Patrícia deu um passo, depois outro, até estar na frente dele, seus mundos separados apenas por um menino de 2 anos que segurava os dois. Ela começou, mas as palavras morreram. Eduardo colocou Miguel no chão suavemente. "Vai lá com o seu Antônio, campeão. Pede mais pipoca. Eu preciso conversar com a mamãe." Miguel foi correndo, e eles ficaram sozinhos no meio da praça que tinha testemunhado o começo de tudo. "Eu fui covarde", Patrícia disse, porque precisava colocar as palavras para fora antes que engasgasse com elas. "Eu corri porque era mais fácil que ficar e sentir. Porque se eu sentisse, se eu deixasse acontecer de verdade, significava que eu estava deixando ele ir." "Rodrigo", Eduardo disse suave. As lágrimas vieram sem aviso. "E eu achei que se eu deixasse ele ir não ia sobrar nada de quem eu era. Mas esses 7 dias..." Ela soltou um riso molhado. "Esses 7 dias eu percebi que eu já mudei. Eu não sou mais a mesma pessoa que ele conheceu. E não é porque eu te conheci. É porque ele morreu e eu continuei viva. E viver muda a gente, quer a gente queira ou não." Eduardo estava parado, apenas ouvindo, os olhos fixos nela. "Mas a pior parte", Patrícia continuou, a voz quebrando, "foi perceber que eu não estava traindo ele por gostar de você. Eu estava traindo eu mesma por não deixar meu coração continuar batendo." O silêncio que veio depois era pesado de significado. Então Eduardo deu um passo à frente, pegou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza que parecia dizer: "Você é preciosa sem precisar de palavras. Você não é projeto." Ele disse cada palavra firme. "Não é caridade. Não é substituto de nada que eu perdi. Você é você. Complicada e assustada e forte e ferida. E eu não quero te salvar. Eu quero caminhar ao seu lado enquanto a gente se salva junto. Porque eu também tô quebrado, Patrícia. Também tô com medo. Mas quando tô perto de você, esses pedaços quebrados parecem fazer sentido de novo." "Eduardo." "Não me responde agora, só fica, por favor. Só fica e deixa a gente ver onde isso vai dar. Sem pressa, sem pressão. Só juntos." Patrícia olhou para ele, viu o homem que tinha aparecido numa praça quando ela não tinha mais ninguém. Que tinha oferecido ajuda sem pedir nada em troca. Que tinha segurado ela no hospital. Que tinha dividido a dor mais profunda dele, como se fosse presente e não fardo. E pela primeira vez em 8 meses, ela deixou o passado ser passado e o presente ser real. "Juntos", ela repetiu e soou como promessa. Quando ele a beijou, tinha gosto de recomeço. De segundas chances. De 2 corações partidos encontrando encaixe imperfeito, mas verdadeiro. E no carrinho de pipoca, seu Antônio sorriu empurrando seu carrinho para longe. Seu trabalho ali estava feito. 6 meses depois, a vida tinha encontrado um ritmo próprio. Não era perfeito. Nada envolvendo 2 corações remendados poderia ser, mas era real. Patrícia tinha aceitado a efetivação na construtora, agora como coordenadora administrativa. Miguel chamava Eduardo de tio Dudu.
com naturalidade absoluta. E às vezes, nos momentos desprotegidos do sono, sussurrava papai, sem perceber. Eduardo nunca corrigiu, apenas apertava o menino com mais força. Eles não moravam juntos. Patrícia tinha alugado um apartamento pequeno, mas aconchegante, recusando a oferta dele de algo maior. Preciso fazer isso sozinha primeiro, ela tinha explicado, e Eduardo entendeu. Sempre entendia, mas ele dormia lá 3 noites por semana, e ela dormia no apartamento dele 2. E nos fins de semana, eram uma família improvisada, mas verdadeira. Beatriz tinha desaparecido depois de uma última tentativa fracassada. Marcos tinha saído da sociedade num acordo tenso, mas necessário. Renata tinha chorado de alegria quando eles finalmente assumiram o relacionamento. Dona Cida tinha abençoado com lágrimas nos olhos. Júlia tinha dado o sermão de "se você machucar minha amiga, eu te mato" para Eduardo, que aceitou com seriedade. Laura visitava todo mês e já tinha declarado que ia ser madrinha do casamento, mesmo ninguém tendo mencionado o casamento ainda. Era domingo de manhã e eles estavam na praça. A mesma praça. O mesmo banco. Mas dessa vez não havia lágrimas. Havia Miguel correndo atrás de pombos. Havia Eduardo com o braço em volta dos ombros de Patrícia. Havia sol e pipoca, e a sensação estranha de que talvez, finalmente, as coisas pudessem ficar bem. Seu Antônio se aproximou com o carrinho, mais lento que antes, mas o sorriso igualmente sábio. "Vocês voltaram", ele disse, como se tivesse dito desde o começo. "A gente sempre volta aqui", Patrícia respondeu. "É nosso lugar." O velho assentiu, entregando pipoca para Miguel, que tinha corrido para perto. "Sabem o que eu sempre digo?" Ele olhou entre os dois. "A vida tem um jeito estranho de colocar pessoas certas nos lugares certos. Mesmo quando a gente acha que está tudo perdido." Piscou. "Vocês são a prova viva disso." Eduardo apertou a mão de Patrícia. "A gente sabe. Todo dia a gente sabe." Quando seu Antônio se afastou, Eduardo se virou para ela, algo diferente no olhar. "Tem uma coisa que eu quero te mostrar." Ele puxou uma chave do bolso. Não era do carro. Era pequena, com uma tag de madeira pendurada. "O que é isso?" "Cara, se o rindas maciro, mas que é se bote. A casa que eu estava construindo. Aquela que parou quando tudo aconteceu." Ele olhou para a chave, depois para ela. "Eu terminei, finalmente. E eu queria que você visse. Que vocês vissem." O coração de Patrícia acelerou. "Eduardo, não é pedido de casamento." Ele se apressou em dizer, mas sorriu. "Ainda, mas é um convite. Para você ver onde eu imagino a gente. Se você quiser. Sem pressão. Só possibilidade." Patrícia olhou para Miguel correndo em círculos com os braços abertos fingindo ser avião. Olhou para Eduardo. Esse homem que tinha aparecido quando ela não tinha mais nada. E tinha oferecido tudo sem pedir nada em troca. Olhou para o próprio coração. Remendado, mas batendo forte. "Mostra", ela disse. E soou como sim a todas as perguntas não feitas. A casa ficava num bairro tranquilo, com árvores antigas e crianças brincando na rua. Era de 2 andares, com varanda e jardim pequeno, mas cheio de possibilidades. Eduardo abriu a porta. E Patrícia entrou num espaço que cheirava a tinta fresca e futuro. Ele tinha deixado quase tudo vazio de propósito. "Queria que você escolhesse", ele explicou enquanto Miguel explorava os cômodos vazios, os passinhos ecoando. "As cores, os móveis, tudo. Se a gente vier morar aqui, precisa ser seu também. Nosso." Patrícia subiu as escadas, Eduardo atrás. No andar de cima, 3 quartos. Ela entrou no maior e viu pela janela a praça. De longe pequena, mas visível. "Você comprou uma casa com vista para a praça onde a gente se conheceu", ela disse, a voz embargada. Não podia esquecer de onde tudo começou. Ela se virou. Lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram diferentes. Eram de esperança, de gratidão, de amor que tinha crescido devagar, mais profundo. "Rodrigo ia gostar de você", ela disse. E era verdade. Ia gostar de saber que tem alguém cuidando da gente. Eduardo a puxou para perto, beijou a testa dela. "E eu vou passar o resto da minha vida honrando isso. Honrando ele, honrando você, honrando a gente." Miguel apareceu correndo, pulando entre os dois. "Mamãe, tio, tem um quarto com estrela no teto." Eles riram, e naquele riso havia tudo o que tinham atravessado. Dor, perda, medo, cura, e finalmente recomeço.
3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena na praça, com seu Antônio como testemunha silenciosa e Laura jogando pétalas. Miguel levou as alianças num travesseirinho que Dona Cida tinha bordado, e quando disseram sim, não era apagar o passado, era honrar o que tinham vivido e escolher continuar vivendo juntos. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.